E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo de algumas noções aí para química ambiental. Nós vamos estudar agora nesses próximos vídeos a chamada química da litosfera. Então a gente já viu aí em conteúdos anteriores a questão da química da atmosfera. Vamos agora seguir para a próxima grande parte, né, a litosfera. Bom, primeiro vamos situar, né? Vamos fazer aqui alguma introdução para entender melhor o que a gente vai abordar. O que é a chamada litosfera? Essa litosfera é a camada sólida mais externa do nosso planeta. Tá? Então, quando a gente está falando de litosfera, estamos falando aí do entorno, né, da parte sólida do nosso planeta. E basicamente ela é constituída por rochas e solo. Justamente por ser a camada sólida mais externa, é o que a gente chama de crosta terrestre, ok? E aí agora a gente vai, daqui a pouco, né, estudar um pouquinho melhor essa questão das rochas e a questão do solo, ok? Essa camada não é contínua. Ela é formada por vários blocos de rochas que a gente conhece como placas tectônicas. Tá? Então, existe uma mobilidade aí, inclusive quando a gente estuda lá em geografia, um pouquinho melhor essa parte de geografia física, a gente entende mais essa questão das placas tectônicas. E com relação à espessura? Bom, é uma espessura variável. A gente tem aí um valor médio que varia mais ou menos de 25 a 100 quilômetros, né, de espessura no caso dos continentes, e quando a gente está falando de oceanos, de 5 a 10 quilômetros sob os oceanos, ok? Essa camada vem se alterando através dos tempos por conta de dois agentes externos, né? Então, tudo que acontece aí não relacionado exatamente à própria litosfera, né? A parte sólida do nosso planeta, mas também há agentes internos, a questão do núcleo do nosso planeta e toda essa dinâmica aí de transformações, ok? Com relação à composição química, como que a gente consegue aí definir, né, a nossa litosfera? Bom, ela é variável conforme a profundidade, tá certo? Não só da litosfera, mas do planeta como um todo. E aqui a gente tem essa tabelinha para poder entender. Então, temos aqui os principais elementos na nossa litosfera e a porcentagem que eles aparecem em massa. Cuidado porque aparecer o elemento não quer dizer que ele apareça dessa forma. Tá? A gente não encontra esses elementos isolados, eles vão estar aí ligados a outros elementos e tudo mais, tá bom? Mas quando a gente está falando aí de elementos, basicamente nós temos os principais são dois, o oxigênio e o silício, ok? Que aí juntos passam aí de 3/4 da crosta terrestre para poder formar tudo que a gente conhece na nossa litosfera, ok? Depois, se a gente continuar analisando aqui, nós temos como o principal metal da crosta terrestre o alumínio. Tem aí uma porcentagem de 7,5% em massa. E aí depois ferro com 4,7% e aí vários outros elementos. Então cálcio, sódio, potássio, magnésio, hidrogênio, titânio, cloro, tantos outros aí, né, continuando, mas esses daqui somados dão aí em torno de 12% em massa. Uma coisa interessante para a gente conhecer. O ferro não é o metal mais abundante na superfície, mas quando a gente considera o planeta inteirinho, o ferro é o elemento mais abundante, ok? E aí a porcentagem dele passa aí, né, 32% quando a gente está considerando essa questão do planeta inteiro. Perceba que esses 49,2% aqui do oxigênio é com relação à massa do que está na superfície, ok? Então, agora no planeta inteiro a gente tem aí uma quantidade maior, né, de ferro comparado ao oxigênio, ok? Tanto é que existem aí estudos, teorias que relacionam inclusive o campo magnético da Terra a essa grande quantidade de ferro no núcleo do nosso planeta. Tá certo? Mas aí fica uma informação importante. Litosfera, temos oxigênio e silício como os mais abundantes. Beleza? Bom, a litosfera é composta por solo e rochas. Vamos primeiro agora abordar solo. Solo nada mais é do que um recurso natural de renovação extremamente lenta. E como que ele surge? Bom, ele é resultado de todas as interações, não só da litosfera, mas
da litosfera com a hidrosfera, a atmosfera e também a biosfera. E ele está em constante transformação, ainda que essa transformação seja muito lenta. Tá? Mas vamos lembrar aí que o nosso planeta tem um tempo considerável aí, né, de existência e foi se transformando. E por conta do quê? Primeiro, por conta de ações naturais, então independente da ação do homem, existe uma transformação por tudo o que acontece na dinâmica do planeta, mas também por ações humanas, né? Ações antrópicas. O homem interfere nessa dinâmica de transformação do solo. E como que ele é formado? Bom, ele é formado a partir do intemperismo ao longo desses milhões de anos aí do nosso planeta, tá? O que é esse intemperismo? É um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que vão ocasionar tanto a desintegração quanto a decomposição das rochas-mãe. Essas rochas-mãe aí são aí o que dão origem, né, ao que a gente tinha no início do nosso planeta. Por isso do termo, né, rocha-mãe, tá certo? Ou seja, lá no começo do nosso planeta a gente não tinha solo, tá? Nós tínhamos aí rochas que aí ao longo do tempo, por conta desse processo de intemperismo, foram originando aí o que a gente conhece hoje como o nosso solo, ok? Se a gente fala aí do nosso solo, como que é a composição dele? Temos aqui um esquema que funciona muito bem para a grande maioria dos casos, né, de maneira muito geral. O solo é composto por duas fases. Uma fase chamada fase sólida, composta aí por minerais, correspondendo a 45%, e a matéria orgânica, sendo aí, né, da porcentagem de 5%. Já na fase porosa, nós temos a água e o ar. Então, nós temos uma fase líquida e uma fase gasosa nessa parte porosa, correspondendo aí mais ou menos aí 25% para cada uma delas, tá? Por quê? Água e ar nessas fases líquida e gasosa vão acabar entrando aí nos espaços, né, nos poros da fase sólida. Essas proporções que a gente viu variam muito de solo para solo, mas isso funciona muito bem aí, tá? Quando eu falo água, não é só água por si só, né? H2O, temos outras coisas. Vamos conhecer um pouquinho mais cada uma dessas fases agora. Então, começando aí pela fase mineral. Essa fase mineral é decorrente da desagregação física das rochas. Então, nós temos as rochas que vão aí, né, se desintegrando por conta de vários processos, né, vai sofrendo intemperismo e vai liberando aí esses minerais. E, em geral, nós temos a mesma composição química da rocha-mãe, tá certo? Já a fase orgânica é decorrente de plantas e animais mortos, além, né, obviamente, né, uma vez que esses seres vivos acabam morrendo, eles vão sofrendo decomposição e esses produtos intermediários vão se agregando ao que a gente tem aí nessa fase orgânica. E aí, por conta dessa degradação biológica, que é ocasionada por conta de bactérias, fungos e tudo mais. A fase orgânica, né, a fração orgânica mais importante para a gente é o humus, né, extremamente importante aí para a questão da fertilidade do nosso solo, ok? Então, temos aí como fase sólida a fase mineral e a fase orgânica. Falando um pouquinho da fase líquida, né, agora entrando mais na fase porosa. Então, a fase líquida também é chamada de solução do solo. Ela é proveniente principalmente da água que vem de precipitações, da chuva. E essa água vai acabar se infiltrando e preenchendo os espaços entre as partículas do solo. Essa água contém aí materiais orgânicos e inorgânicos, tanto dissolvidos quanto em suspensão, ok? E quais são os principais íons constituintes dessa solução do solo? Temos aqui alguns dentre os vários, né? Temos aí os cátions, hidrogênio, sódio, potássio, amônio, cálcio, magnésio e alumínio. E aí, como alguns ânions, temos sulfato, nitrato, fosfato, carbonato e vários outros, tá? Então, temos aqui alguns dos íons que podem constituir essa solução do solo. Já agora, na fase gasosa, é interessante porque nós temos os mesmos constituintes do nosso ar atmosférico, mas em diferentes proporções. Trouxe aqui uma tabelinha para a gente poder comparar. Então, temos aqui 3 gases
que vão estar presentes nos dois ambientes. Então, gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. No ar atmosférico, essa aqui é a proporção em volume aí dos nossos gases. 78%, né, é o gás mais abundante na nossa atmosfera, pelo menos aqui quando a gente está falando, né, da nossa troposfera e tudo mais. Temos aí gás oxigênio, 21%, e gás carbônico nessa pequena porcentagem. Já no solo, temos uma quantidade muito próxima, aí, muito parecida do gás nitrogênio, e aqui a diferença, né? Por que dessa diferença de gás oxigênio e de gás carbônico de um caso para outro? Por conta justamente da decomposição da matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica vai sendo decomposta e, em muitos casos, é uma decomposição aeróbica. Então, ela consome oxigênio, por isso que a quantidade é menor. E quando eu decomponho, né, faço essa decomposição aeróbica, nós temos a produção de gás carbônico. Por isso, temos uma quantidade maior aqui de gás carbônico no nosso solo, ok? Sem falar das próprias reações que vão ocorrendo nesse solo. Detalhe importante, um solo bem arejado garante um bom desenvolvimento radicular. Então, é muito bom para as nossas raízes quando a gente tem esse solo arejado, ok? Por conta de todos os processos aí que vão acontecendo com esses gases no desenvolvimento da nossa planta, ok? Bom, depois de entender um pouquinho, né, o que é o comum, o esperado do nosso solo, a gente tem aí que analisar o que são os chamados contaminantes em solos. Em geral, nós temos dois grandes tipos. Nós podemos ter contaminantes inorgânicos, e aí, dentre esses inorgânicos, os principais são chamados metais pesados, e quanto o outro tipo, né, os orgânicos, o principal tipo aí nós temos os compostos orgânicos tóxicos, tá? Esses metais pesados, a gente já acabou estudando eles quando a gente viu aí um pouco da questão do lixo e tudo mais, por conta aí que eles são bioacumulativos, ou seja, uma vez que eles entram em contato aí com os organismos, eles vão se acumulando e podendo gerar diversos problemas aí renais, hepáticos, problemas que podem levar a câncer, né? Alguns mutagênicos e tudo mais. Então, são diversos os problemas. E os orgânicos tóxicos podem aí gerar também outros tipos de problema, mas relacionados também à questão aí renal, hepática e tudo mais, ok? E por que esses contaminantes vão acabar surgindo, né? Vão acabar indo para o solo? Bom, temos algumas origens. Primeiro, atividade mineradora. Em muitos casos, para poder executar essa questão da mineração, utiliza-se alguns poluentes para o solo. Também, quando a gente utiliza certos tipos de adubos e fertilizantes, que são ricos aí nos chamados agrotóxicos, que além de matar as pragas, também contaminam o próprio solo. E também quando a gente tem aí o descarte de efluentes domésticos e industriais sem um tratamento prévio. Isso daí a gente pode estar falando de esgoto, pode estar falando de lixo, enfim, tem diversas coisas, ok? Então, basicamente, essa é a origem dos nossos contaminantes. E para poder, né, tratar o nosso solo, ou seja, para poder remediar esses impactos, nós temos dois tipos. Nós temos o que a gente chama de biorremediação, que é quando eu utilizo organismos vivos que conseguem aí diminuir essa contaminação. E também a chamada fitorremediação, através de plantas que conseguem ajudar a limpar o solo e tudo mais. Cuidado, porque nem sempre eu consigo extinguir o meu problema. Em muitos casos eu consigo remediá-lo, tá? Então a gente precisa ficar atento a isso, ok? Bom, a gente fecha a primeira parte aí, em que a gente viu essa introdução à litosfera e a parte de solo, e daqui a pouco a gente estuda rochas e minerais. Até logo, tchau, tchau.